A Substância é esse novo filme escrito e dirigido pela Coralie Fargeau. E nesse vídeo eu vou comentar do filme como um todo. Vai ter spoiler de tudo, então fica o aviso, porque é uma das obras mais surpreendentes de 2024 e eu quero falar dela como um todo. A Coralie Fargeau, eu vou ficar variando como eu vou falar o nome dela, mas eu vou falar Fargeau. Talvez não esteja certo, mas eu vou dizer assim. Ela é uma diretora de poucos filmes e foi muito curioso fazer esse exercício de assistir a filmografia dela de frente para trás, porque a primeira coisa que eu vi dela foi A Substância, e aí eu fui voltando nas outras coisas que ela tinha feito, e é interessante notar como tem muitos elementos que são recorrentes nos filmes anteriores, ou que ela junta tudo dentro de A Substância. Em A Vingança, ela carrega muito do visual e da aflição corporal. De Reality Plus, que é um curta dela, que está disponível na internet caso você queira ver, tem muito, por assim colocar, esse fator fantasioso de ficção científica envolvendo a forma como você vai manipular o seu corpo e a percepção das outras pessoas em relação a isso. Uma coisa que tanto Vingança quanto Reality Plus acabam compartilhando é a forma como a diretora usa do sonho para brincar com a percepção de realidade, que é uma coisa que ela também usa dentro de A Substância. A Substância acompanha Elizabeth Sparkle, que é uma celebridade que já passou do seu auge e que hoje em dia tem um programa de televisão de aeróbica, só que ela acaba sendo demitida pelo chefe do estúdio, o Harvey, no dia em que completa 50 anos. E ao mesmo tempo, ali próximo a isso, ela acaba tomando conhecimento que existe uma misteriosa droga que faz surgir uma versão mais jovem dela mesma. A abertura já dá o tom em que a gente tem a estrela na calçada da fama da Elizabeth sendo colocada e passando por momentos da carreira dela, que vai do auge até esse ponto que a estrela já está rachada, está suja, demonstrando que esse auge já passou. Elemento esse que é reforçado na figura do Harvey, que é ali o chefe do estúdio, e eu acho que propositalmente ele tem esse nome para fazer essa ligação com Harvey Weinstein, em que a gente vê que ele senta ali para conversar com ela para demiti-la, ele fala que o público anseia, quer por algo novo, e que quando chega aos 50, para. Ele não diz exatamente o que, mas fica clara a leitura de que dentro dessa visão de sociedade machista, de entretenimento, também tem muito isso, quando você chega aos 50, quando você, quanto mulher, envelhece, você para de ser desejável. Eu acho que, na minha perspectiva de leitura do filme, bate muito nesse lugar. E aí, antes mesmo, quando ele entra ali no banheiro, que ela tá escondida, ele fala que ele não sabe como ela durou tanto ainda assim. Então, é mais um reforço dessa visão que a indústria tem de que quando mais a mulher envelhece, menos ela pode fazer qualquer coisa. Essa cena, inclusive, em que eles estão sentados e ele tá comendo, é filmada de uma forma tão grotesca e violenta, dando aqueles zooms na forma como ele tá triturando aqueles camarões, eu acho que é isso que ele tá comendo. E é interessante que em A Vingança, a gente também tem um outro personagem masculino comendo de uma forma filmada muito parecida, num contexto em que uma mulher também está sofrendo uma violência. Só que no caso de Vingança é algo muito mais explícito. Eu acho que é uma palavra que dá para usar. E o cara que está comendo, ele decide não fazer nada que, por consequência, já também torna-se uma forma de violência para o que ela está sofrendo. Enquanto que a Substância não fica exatamente explícito, mas eu acho que pontua bem aquilo que está acontecendo. O que traz um dos elementos centrais do filme, que é envelhecer nessa indústria, onde as mulheres são quem mais sofrem com esse etarismo. E não precisa de muito. Se você faz uma pesquisa rápida no Google, você encontra matéria sobre isso, tanto relacionado a atrizes brasileiras, quanto a atrizes internacionais, gringas, mas existem também estudos. A atriz Geena Davis fundou o Geena Davis Institute of Gender in Media, que pesquisa a representação de gênero na mídia. E se você entra nesse site dela, tem um estudo chamado Woman Over 15, The Right to be Seen on Screen. Em entrevista ao Mirror em 2016, a Cameron Diaz, que hoje tem 52 anos, comentou sobre o fato de fazer 40 anos e sobre envelhecer. Ela diz o seguinte: "Eu não tinha mais 25 anos e todo mundo sabia disso, então eu não tinha mais valor." E voltando ao filme, eu acho que é nesse lugar que a Elizabeth acaba se encontrando, dela sentir que ela não vale mais nada, ela não tem mais valor, e aí nesse desespero ela acaba se deparando com essa droga chamada a Substância. A Substância é proveniente dessa empresa misteriosa que oferece essa solução para Elizabeth. A apresentação deles é toda estilosa ali, é uma coisa que eu gosto do filme, o quão estiloso ele consegue ser. E aí tem várias regras que precisam ser seguidas. Você ativa uma vez, você precisa ter o tempo dividido igualmente,
uma semana num corpo, uma semana no outro, isso é obrigatório e tem que ser lembrado constantemente que vocês são uma só. Que dá para trazer paralelos com a realidade, seja na questão dessas empresas farmacêuticas que oferecem essas curas milagrosas, esses caminhos fáceis para as pessoas alcançarem o que elas querem, dá até para trazer para tempos mais recentes. Esse momento em que a gente está do Ozempic, que tem muita celebridade usando Ozempic para emagrecer e, por consequência, Ozempic que é algo específico para quem tem diabetes. As pessoas que precisam de fato disso acabam não alcançando porque muitas pessoas estão usando isso por motivos estéticos, ou então, e também dá para fazer paralelo com a questão da medicina estética, nessa busca de procedimentos estéticos para esconder alguma ruga, alguma marca de envelhecimento, que assim, tá tudo bem a pessoa querer fazer isso se ela não se sente confortável, mas é muito também, eu sinto às vezes, um lugar de a sociedade como ela vende que envelhecer não é algo positivo, sendo que de uns anos pra cá tá tendo uma discussão em torno disso, mas no final tudo gira em torno, e aí parece ser chato, todo vídeo eu falo isso, do capitalismo, tipo, agora é legal envelhecer, porque isso vai trazer lucro. Quando daqui a algum tempo não for mais moda isso, não trazer mais lucro, a gente volta pra questão de não, você tem que esconder qualquer marca de envelhecimento e não sei o que e tal. É meio que esse ciclo constante em relação a isso, e principalmente no caso de mulheres que passam por isso. E nesse ponto eu trago de novo a Cameron Diaz daquela entrevista, que ela diz o seguinte: você sabe, o desejo pela juventude eterna é tão antigo quanto o mundo, e cada época teve sua poção mágica que pode ou não ter ajudado no processo. No caso do filme, essa poção mágica é essa substância que puxa toda a questão do body horror para dentro do filme. Que o body horror, o terror corporal, é a transformação do corpo humano levado até pontos extremos, por muitas vezes, ou degenerá-lo ao ponto de transformá-lo numa criatura, num monstro, ou até mesmo destruí-lo no processo. Quando Elizabeth usa a substância, o nascimento da sua nova versão e mais jovem parece uma mistura de David Cronenberg, que é o pai, por assim colocar, mas ele é o nome mais conhecido do body horror, com Hideo Kojima, que quem joga os jogos do Kojima sabe como ele pira ali em umas questões visuais. E a forma como nasce essa nova personagem parece uma mistura dos dois, porque é louco e desconfortável na mesma medida, e eu tava fascinado com aquilo que eu tava vendo, e nisso faz surgir a Sue. A Sue é essa versão mais jovem que vai em busca da fama e consegue rapidamente, ali na sequência em que a gente vê que tem os caras do casting escolhendo a substituta da Elizabeth. E como eles dizem, a Sue tem tudo nos lugares certos e logo o Harvey a contrata. O que reforça essa temática do filme sobre envelhecer dentro desse contexto de indústria cinematográfica, de entretenimento, onde a estrela é rapidamente substituída por uma pessoa mais jovem. E no caso do filme, da substância, há uma profundidade maior nisso quando a versão que te substitui é você mesma, só que mais jovem. E eu achei interessante que há mais de uma ligação com A Vingança, o filme anterior da Coralie, porque lá a Jen, que é a protagonista, no começo do filme, ela fala que a vontade dela é ir para LA porque em Los Angeles as coisas acontecem, e acontecem rapidamente, e você é notada, que é o que acaba acontecendo com a Sue quando ela vai tentar ali e ela consegue a chance dela logo de cara. Uma outra semelhança que esses filmes têm, que eu acho interessante citar, é como eles exploram o male gaze nessas personagens. O male gaze que é o olhar masculino, né? Que meio que por muito tempo era o olhar, entre muitas aspas aqui, padrão, porque era o único que tinha até então, de olhar para as coisas. E isso acabava sendo muito refletido também em como filmar mulheres. Dentro da substância, é só você reparar como a cena em que tem a Elizabeth ali no programa de aeróbica dela é mostrada, enquanto que no programa da Sue é totalmente diferente. A forma como a câmera busca ângulos e partes do corpo da personagem nesse local de hipersexualizá-la, de torná-la esse objeto de desejo sexual para o público masculino e tal. E também, em certo nível, dessa busca inalcançável desse ideal. E aí eu quero trazer um pouco a questão que eu vi no filme relacionado às cores, que eu achei muito legal, onde a Elizabeth está sempre associada ao azul, a Sue, por sua vez, está muito relacionada a rosa, a tons vermelhos, e aí tem o amarelo ali do casaco, que são as três cores primárias, que deveriam estar em equilíbrio, representando esse equilíbrio entre as duas personagens, que é uma coisa que não acaba acontecendo. Indo além ainda, o azul é muito associado a esses sentimentos mais tristes, não à toa a tristeza do Divertidamente, ela é azul, né? Nesse coisa do feeling blue, tal,
que é a cor que é associada a Elizabeth. Ela sempre está em torno desses tons mais frios, enquanto que a Sue em torno desses tons mais quentes, desse rosa que representa a feminilidade, a sensualidade. E indo mais além ainda, uma coisa que eu achei muito interessante enquanto eu estava pesquisando sobre cores para o vídeo, é que dá para ir para um campo até mesmo científico. O azul é uma cor rara na natureza em seres vivos, ao passo que o rosa é uma cor que não existe. Se você leva isso para o contexto do filme e associa o azul ao envelhecer e a figura da Elizabeth, enquanto que o rosa representa a Sue e essa busca idealizada por nunca envelhecer, dessa juventude eterna, acaba sendo muito interessante ter essa leitura. E assim, eu não vou dizer que a Coralie pensou nisso, que foi tudo isso de caso pensado, mas é muito legal a camada a mais que isso acaba trazendo também. E a partir disso temos basicamente um filme de duas personagens, né? Que na verdade são a mesma pessoa, mas estão em momentos diferentes, o que as tornam pessoas diferentes. E acaba criando quase que uma dinâmica do médico e o monstro, só que envolvendo muito a questão de idade e fama. O que acaba tornando uma briga entre essas duas personagens, onde no lado da Sue a gente tem muito desse ressentimento da personagem e desse medo que ela tem de sair de casa, ao mesmo tempo que ela é constantemente assombrada pela imagem da Sue, seja na televisão, seja no banner, representando essa juventude que ela não tem mais, ao passo que a Sue trabalha muito no lugar de inconsequência da juventude, de sempre estar querendo mais e no processo indo consumindo cada vez mais a própria Elizabeth, porque tem muito essa questão que a gente vai descobrindo mais pra frente no filme, que ela precisa do fluido da medula óssea da Elizabeth para conseguir se estabilizar. E aí a troca acaba acontecendo justamente para esse fluido poder ser gerado novamente e tal. A Sue não vai respeitando isso e vai consumindo e consumindo cada vez mais Elizabeth. E não somente isso, mas esse lugar também de esconder o indesejado, que no caso é essa personagem que representa essa outra parte que ela é, essa velhice, por assim colocar. A gente vê que ela cria um quartinho escuro para esconder Elizabeth ali dentro, mas não somente isso, também tem o lance de que ela pega ali o quadro que estava na sala e tira dali. E ao mesmo tempo acaba sendo muito triste como o filme, de novo, nessa temática relacionada a envelhecer, coloca a Elizabeth tendo a oportunidade de encerrar ali com essa dinâmica, com esse experimento, já que ela é a versão original, e ela não consegue, porque ela mesmo diz isso, se eu não estou enganado, que aquela é a única parte amável dela. Ela vê como a juventude, aquele ser mais jovem que a representa, é a única parte amável. Então, por mais que ela tenha ressentimento e a amargura em relação ao que a outra está fazendo com ela não termina o processo. O que nos leva ao terceiro ato do filme, que depois da Sue consumir o quanto ela podia da Elizabeth e elas têm que trocar de lugar, a gente vê o que a Elizabeth acabou se tornando. Ela tenta encerrar o processo, só que ela não tem coragem ainda assim, o que faz com que a Sue acabe ali despertando, e as duas estão despertas no mesmo momento, né? Primeira vez que o filme faz isso, e começa uma briga louca entre as duas. Me lembrou um pouco também Vingança lá da Jen com o cara lá que eles ficam correndo num círculo ali, sangrando, e é uma loucura. Esse filme vai pelo mesmo caminho de loucura que eu achei maravilhoso. O filme não tem vergonha de ir cada vez mais pro extremo e pro bizarro e pra loucura e se orgulha disso. Eu achei isso tão divertido nessa sequência, por mais que ela seja pesada, ela entretém no mesmo nível. Só que aí chega ao ponto da Sue acabar matando a Elizabeth e ela não tem mais o fluido corporal. Só que ali a transmissão de Ano Novo tá chegando e ela tá lá, inclusive um detalhe que eu acho legal, ela está usando um vestido azul, que é a cor que por boa parte do filme acaba sendo relacionada a Elizabeth, só que aí não tem mais Elizabeth, então ela começa a se desfazer ali e ela tem a ideia de voltar para casa e usar a substância de novo em si para trazer uma versão mais jovem de si mesma e tal. E de novo, nessa questão do horror corporal, as partes dela caindo, os dentes, o lóbulo da orelha, é muito aflitivo. Eu acho que a diretora trabalha isso muito bem. E nessa questão da cor, tipo, não existe mais o azul da Elizabeth. Então a Sue torna-se esse azul e ela vai em busca desse outro rosa, por assim colocar. Só que as coisas não dão nem um pouco certo e faz surgir lá o monstro Elizabeth Sue, que aí é o filme indo total na loucura absoluta. O body horror é o veículo perfeito para expressar a violência que todas essas questões femininas representam. Isso é uma fala da Coralie para a Variety que eu acho que traduz bem essa parte toda do filme, em que a gente vê que
O monstro não é uma versão melhor das duas e não é nem a Sue e nem a Elizabeth, mas as duas ao mesmo tempo totalmente deformadas, e ela vai pro palco para se apresentar, ainda assim ela tá em busca ali dos holofotes no final das contas, que traz toda a sequência do público se assustando, se chocando, gritando, tentando fugir e sendo banhado pelo sangue desse monstro. E aí, ao tentar fugir, o monstro acaba explodindo e só sobra ali aquele resto de Elizabeth com o rosto dela, que vai se arrastando até sua estrela ali na calçada da fama, para ter ali o último vislumbre daquela fama toda, tal. E aí ela acaba se desfazendo e sendo limpa, sobrando só aquele pedaço de concreto representando o que ela era no passado. A Substância é um filme maravilhoso que eu tava com expectativa para ver, e eu fico muito feliz quando o filme vai além de qualquer coisa que eu imaginava, e foi um filme que estreou no Festival de Cannes agora em 2024, e em entrevista para o New York Times, a Fargo comentou que teve diretores que ela cresceu assistindo que debutaram no festival, e ela cita o Cronenberg, o David Lynch e o Tarantino. E dá pra sentir muito da influência dos três dentro de A Substância. Seja o body horror do primeiro, seja a questão onírica do segundo e a sanguinolência do terceiro. Mas ainda assim ela acaba fazendo isso, tornando-se algo seu. E eu acho que A Substância é um filme assim extremamente sensorial, sabe? Que ele vai usar da forma como ele filma cenas, um grande campo de profundidade, uns closes mega absurdos na cara da personagem, na comida, junto com o trabalho de som que serve muito para causar esse desconforto no espectador. É um filme nessas duas proporções. É um filme que te entretém pela loucura toda que ele vai se encaminhando, ao mesmo tempo que ele te deixa extremamente desconfortável e tem todas essas temáticas que, ao meu ver, são muito bem trabalhadas. Eu amei esse filme como um todo, não tem como, tipo, é muito a minha geleiazinha. Se você assistiu A Substância, deixa aí nos comentários o que você achou do filme, assina o canal, deixa o joinha e a gente se vê na próxima.